Olá pessoas, bora para mais um vidinho de CSS e chegou a vez da propriedade padding, que é o preenchimento. Vamos lá então. Já montei aqui os nossos exemplinhos nessa estrutura básica, algumas divs identificadas com o texto correspondente ao que eu vou estar demonstrando. Vamos lá então. Na primeira eu vou aplicar a propriedade padding da forma mais simples, que é com apenas um valor, e esse valor vai ser aplicado em todos os lados do objeto. Muito parecido com o que a gente viu nas propriedades anteriores. Vou colocar aqui com 10 pixels e atualizar no navegador, a gente vê que cria-se um espaço ao redor do texto. E aí pode surgir uma dúvida com você, que é o seguinte: o padding não é igual a margin, ok? O preenchimento ele é interno ao objeto, diferente do que é da margem, que é externa ao objeto. Nesse último elemento aqui, eu vou colocar essas duas propriedades justamente para vocês conseguirem perceber a diferença. Mas já que a gente chega lá. Vamos lá. Então, aqui o padding, com apenas um valor, ele aplica 10 pixels de espaço interno ao objeto, na parte superior, no lado direito, na parte inferior e no lado esquerdo. Observe que o lado direito a gente não percebe isso porque o texto está um pouco menor, né? Ele não chega a encostar lá. Mas se o texto fosse longo o suficiente para encostar aqui, a gente perceberia esse mesmo espaço, beleza? Continuando aqui então, eu posso colocar agora com propriedades individuais, então padding, tracinho, e aí eu posso usar left, posso usar right, posso usar bottom, posso usar top, né, os quatro lados do objeto. Vou colocar aqui, nesse caso, como bottom, que é a parte de baixo, colocar com o mesmo valor, 10 pixels, atualizar, e está aqui apenas um espaço, né, um preenchimento interno com 10 pixels na parte inferior do objeto. Beleza, agora padding com múltiplos valores, que é quando a gente usa a forma abreviada, né? Então eu posso usar aqui, ó, padding, e colocar os vários valores em sequência. Por exemplo, 10 pixels na parte superior, 0 no lado direito, 0 embaixo e mais 10 do lado esquerdo. Vou atualizar aqui. E aí a gente pode conferir, ó, 10 na parte de cima, 0 no lado direito, lembrando que aqui não dá para perceber por conta do comprimento do texto, 0 na parte de baixo e 10 pixels aqui no lado esquerdo. Então, isso segue o mesmo padrão das propriedades anteriores que a gente já trabalhou. Se você não está acostumado, dá uma revisada, no caso, aqui no canal, né? Volta na playlist e assiste os outros vídeos, que lá eu estou falando bastante sobre isso com outras propriedades. Continuando, então, por último, como eu comentei, eu vou aplicar tanto o padding quanto a margin, né? A margem, e vou colocar também uma borda para a gente perceber aonde que um começa, onde o outro termina e assim vai. Então, vou colocar um padding normal, igual a gente fez agora há pouco, com 10 pixels. Até aqui tudo bem, ele vai ficar com a mesma aparência do primeiro, ok? Então, 10 pixels em cima, direita, embaixo e esquerda. Só que se eu colocar também uma margem, olha o que acontece. Uma margem de 10 pixels, vou atualizar, e olha aqui, ó. A margem ela é externa ao objeto, ou seja, essa área com cor é a parte de dentro. A parte sem cor, né, é o lado de fora. E para completar, ficar mais visual ainda, vou colocar uma borda com um pixel, sólida. Opa, pulei espaço aqui. Sólida. Só para a gente realmente ver aonde que fica cada coisa. A borda não fica externo à margem, ela fica interna. Então, recapitulando, a gente tem a margem aqui do lado de fora, depois a gente tem a borda, opcionalmente, logicamente, depois a gente tem o padding e finalmente o conteúdo. Então, de outra maneira para ser pensado é o seguinte: o padding é esse espaço que preenche ao redor do conteúdo do seu elemento. Então, se tiver um texto, uma imagem aqui dentro dessa div, esse padding vai dar espaço nessa área e não na área de fora. Logicamente, se eu não tiver cor, só para exemplificar, vou pegar aqui, ó, vou tirar essa cor, vou deixar só o padding, salvar, atualizar, e tá aqui, ó, parece uma margem, né? Eu posso trocar, inclusive, aqui para margin, salvar, e visualmente parece a mesma coisa, mas não é. Então, recapitulando aqui, ó, desfazendo como estava. Padding é a parte interna e a margem é a parte externa, ok?
Mais uma vez, recomendo fortemente que vocês pratiquem aí no computador de vocês, façam testes, coloquem vários elementos, pode usar parágrafo, div e outras coisas que a gente já aprendeu aí no curso de HTML, espero que você já tenha algum domínio de HTML, né? E aí você vai perceber bem essa diferença. Também, mais para frente, eu vou estar fazendo vídeos mais específicos, que a gente trabalhando com pequenos projetos com HTML e CSS, e a gente com certeza vai utilizar muito isso, tanto a margem quanto o preenchimento, e aí a gente consegue praticar de uma forma mais efetiva. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Muito obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!